Galera, boa noite. É um prazer, um privilégio estar aqui. Vocês viram que a gente estava conversando aqui um pouquinho sobre esse assunto, que de fato é um assunto gostoso de conversar, né? Todo mundo está interessado em ouvir um pouquinho sobre. E o nosso propósito aqui essa noite, então, é esclarecer de forma bíblica e também partindo daquilo que nós vivemos como igreja, como liderança, né? Aquilo que é melhor para o cristão e ao mesmo tempo aquilo que também é correto para o cristão, não é? Quando se trata do assunto do noivado e do casamento. Em primeiro lugar, eu já queria dar as boas-vindas aqui ao pastor Tiago e a sua esposa Manuela. Sejam muito bem-vindos e eu tenho certeza que vocês vão contribuir demais com esse assunto, né? Como um casal, como liderança, enfim. E ao mesmo tempo também dar as boas-vindas aqui ao meu irmão Mateus e a sua esposa Carol. Esses dois casais, gente, são casais com quem eu tenho tido o prazer de conviver e aprender demais com eles. Então eu estou aqui essa noite como um de vocês para escutar, para desfrutar do conhecimento, da experiência deles, né? E eu queria que vocês pudessem rapidamente, eu já fiz a apresentação preliminar, mas se apresentar, falar um pouquinho sobre vocês, sobre a experiência aí do casal, enfim. Por favor, Tiago. Boa noite, gente. Eu me chamo Tiago. Eu sou casado com a Manuela há 8 anos, estamos juntos há fazer 15 anos, temos um filho chamado Arthur, que ele está ali, olhando para a gente, e temos outro que já está aqui no forninho, 3 meses de gestação, e quando nós nos casamos, não existia nenhum movimento desse que ensinava a igreja sobre o que é ter um relacionamento santo, mas a gente vai conversando sobre isso ao longo desse nosso tempo. Falar alguma coisa, não? Eu falei por ela, então. Pessoal, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui com os irmãos. Eu sou membro aqui da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, me chamo Mateus, sou casado com Carol, graças a Deus, há 1 ano e 2 meses, no qual tenho aprendido a ser mais crente, a amar mais o Senhor, e eu acredito que ela também, a exercitar renúncia, perdão. Isso tem sido muito bom para a minha fé, para a minha fé cristã, para a minha vida cristã. E é um prazer estar aqui com vocês, eu espero contribuir. Obrigado, Ian, pela oportunidade, a rede também, a igreja. Eu espero que sejamos abençoados nessa noite. Essas mulheres não querem falar, até o final da noite elas vão falar, não vão não? Gente, legal demais. Então, a gente vai tratar hoje aqui especificamente sobre o noivado e o casamento, mas eu queria fazer uma pergunta preliminar, né? Para algumas pessoas que querem muito se casar, querem encontrar alguém e viver uma vida ao lado dessa pessoa, mas ainda não acharam, né? Para essas pessoas, como elas devem buscar alguém para se casar? O que elas devem procurar em um parceiro ou uma parceira para passar o resto da vida juntos? Posso começar? Tem 2 argumentos teológicos. O primeiro é: procura alguém que teme ao Senhor. Esse é o primeiro e principal argumento. E o segundo é do sexo oposto. É verdade. Quando se tem esses 2 argumentos, eu creio que já ultrapassou aí mais da metade do caminho. Até porque eu entendo que Deus não vai mostrar uma pessoa para outra, vai brilhar na frente dela, é essa que Deus quer que eu namore ou que eu case. A partir do momento de uma oração, e Deus fez brilhar na minha frente. Não, eu acho que a partir do primeiro argumento, uma pessoa que teme ao Senhor, esse é o principal ponto e deve ser o ponto que deve ser levado em consideração. Legal. Há essa problemática, por mais que pareça simples, e de fato o pelo menos cognitivamente, é simples a sentença de que nós devemos buscar alguém crente, alguém fiel a Cristo, primeiramente. Esse é o principal e maior pilar no qual a espiritualidade na Escritura é elevada acima de qualquer outro padrão. Não que os outros não sejam importantes, mas não são igualmente importantes. Mas há uma problemática porque, de modo prático, porque as pessoas geralmente buscam o contrário. E talvez não considerem mais importante o aspecto da espiritualidade. E é por isso que eu acho muito importante a gente desenvolver isso aqui. Eu digo no que tange aos homens ou aos meninos, que são em alguma medida mais visuais que as mulheres e, portanto, desse modo seriam mais criteriosos quanto à estética, por exemplo. E aí, se ela for mais ou menos crente,
mas for linda aos meus olhos, não tenho dúvida que o cara vai meter a cara e vai namorar. Em contrapartida, a escritura ela aumenta a espiritualidade e a estética ela fica num campo de subjetividade. Obviamente a gente sabe que a esfera da vida humana chamada estética também tem um teor objetivo. A gente sabe o que é belo, a gente sabe o que é bonito. Mas no que tange à atração física, a gente vê isso desenvolvendo-se na história e na vida de cada pessoa dentro da sua experiência, de modo muito subjetivo. Então, normalmente você vê alguém que para uma pessoa é atraente fisicamente, esteticamente, mas para outra não é. Então, é muito importante que os crentes, que os jovens, que as pessoas que estão buscando se casar e estão na pista, como diz a juventude, procurem elevar esse primeiro aspecto. De ser de fato um cristão genuíno, e isso é visto na conversa, nesse contato prévio. Obviamente eu não estou aqui sendo talvez não indo tão fundo quanto deveria. Eu estou indo de fato. Eu não olhei para a Carol e vi, é uma grande piedosa. Sim, eu vi isso também, mas a estética dela me chamou a atenção também. Eu acredito que com todos nós também tem que ser assim. A estética tem um teor de importância, mas ele precisa ser colocado no seu lugar, para que ele não seja a contrário ou combatente ao aspecto da espiritualidade. Isso é muito importante, de modo prático, para que a gente possa escolher bem e escolher o que a vida, o tempo e as coisas não corroem, né? A espiritualidade não é corroída, ela cresce com o tempo, mas a beleza sim. Daqui a 50 anos eu não vou ter essa pele esticada aqui, se eu estiver vivo e olha lá, né? Então, eu acho que a gente precisa investir nesses aspectos mais intangíveis. Tem Legal. Um ponto também importante que eu acho importante ressaltar. Já que os dois são crentes, né? Vamos imaginar que os dois são crentes, mulher piedosa, homem temente ao Senhor. Algo que é muito importante pensar é sobre o propósito de vida de cada um. Eu penso assim, imagine, o menino ele tem desejo no coração, um chamado de missionário para missões. E a menina quer se formar em direito, quer ser uma juíza, né, onde ela vai ficar ali em um determinado local. Então você vê que não tem um futuro assim. Nessa relação, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, entendeu? Então, será que vai dar certo? Então, acho que esse é um ponto importante também na hora de se pensar num relacionamento, né? E às vezes nem é uma questão de pecado, né? Um está errado porque não quer ser missionário e a outra está certa e tal, mas realmente não consegue Os dois são juntar, bênçãos, são tementes ao Senhor, mas tem propósito de vida, né? Importante. Eu ia falar isso que Manu falou também, né? Sobre a questão da compatibilidade de vida, de propósitos, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa quer ter um filho e o outro quer ter 5 filhos. E muitas pessoas só deixam para conversar sobre isso quando já estão no namoro. Só deixam para conversar sobre assuntos, sobre os propósitos, sobre os objetivos mesmo de vida quando já estão inseridos no namoro. Aí vem no namoro que são incompatíveis, que não dão certo. E namoro não é feito para acabar. Namoro, você tem que, a meu ver, você tem que entrar no namoro tendo a convicção, primeiramente, que a pessoa é convertida, e não porque ela vem para o culto todo domingo, não porque ela gosta de músicas cristãs, mas tendo convicção através das atitudes, dos frutos, que aquela pessoa realmente nasceu de novo. E eu vejo muitas pessoas, quando eu pergunto, por que o namoro acabou? Porque eu acho que ele não é crente. E você não percebeu isso antes de namorar? A pressa por namorar, muitas vezes, acaba fazendo com que pessoas iniciem um namoro de forma precipitada e de forma errônea, sabe? Irresponsável. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente essa convicção, porque postar versículos no Instagram não quer dizer que uma pessoa é crente, frequentar cultos todo domingo não quer dizer que uma pessoa é crente, postar louvores no Instagram ou cantar, gostar de louvores, não quer dizer que uma pessoa é crente. E você percebe pelas atitudes, entendeu? Pelas roupas que veste muitas vezes, pelas fotos que posta no Instagram. Qual é o Deus dessa pessoa? Pelas conversas que tem também. Pelas conversas, pelas atitudes com os pais, com os amigos, sabe? Eu acho que não é tão difícil a gente identificar qual é o Deus da pessoa, só que muitas vezes a gente está cego pela paixão, pela beleza, e a gente deixa isso passar despercebido. Eu acompanho, pastoreio jovens, né? Então isso é algo muito corriqueiro, né? Eu acompanho muito esse tipo de relacionamentos que estão prestes a começar. E uma coisa que eu sempre digo
se conheçam. Ah, eu estou orando. Eu disse, continue a orar, mas o mais importante é você conhecer a pessoa. Porque não adianta você orar e você entra no relacionamento sem conhecer e você ali não viu que não é compatível com o seu estilo de vida ou ministério que Deus lhe chamou, e aí você vai colocar a culpa depois de tudo isso em quem? A conta vai para quem? Para Deus, né? Porque afinal de contas não, foi da vontade de Deus que não desse certo. Opa, né? Vamos com calma, né? Eu acho que o mais importante é você conhecer, né? Estreitar relacionamento, porque o casamento não é algo que você zera para começar de novo, né? É uma construção desde os primeiros minutos ali de convivência ou de relacionamento com a outra pessoa. Então, quando você pula essas etapas, certamente você terá um casamento frustrado. Legal. Eu acho isso tudo muito importante, né, gente? Porque a gente só consegue falar, e é a nossa intenção mesmo essa noite, sobre noivado e casamento, quando a gente já tem a consciência de que para o cristão, os próprios pressupostos de ter uma outra pessoa que condiza com o meu temor, a minha crença, o meu credo, já é diferente, né? Então a gente já olha outras coisas, a gente já quer outras coisas, a gente já deseja outras coisas e tal. E de fato, eu acho que esse momento assim de conhecimento, de amizade, né, de contato preliminar, é essencial para que a gente não tenha problemas futuros, né? Que é justamente algumas coisas que a gente vai tratar aqui mais para frente. Mas vamos partir para a segunda pergunta. Já estou com alguém, já encontrei alguém, eu acho que é a pessoa certa. Quando eu deveria, então, me casar? Ou seja, com qual idade, com quais recursos financeiros, quando? Tem alguma regra? A Bíblia dá algum direcionamento sobre isso? A Bíblia não diz que com idade ou quando, mas existem algumas coisas que devem ser levadas em consideração. Primeiro, você tem condições de sustentar a sua casa, você tem condições de pagar o seu aluguel, de fazer a sua feira, de comprar uma roupa, ou você vai precisar que alguém lhe dê suporte. Não que dar o suporte seja errado, mas o suporte ele não pode entrar como meio de garantia para o casamento, né? Você precisa, no mínimo, ter condições de sustentar. Esse é um fator muito importante. O outro, né, também muito novo, eu também acho que não seria uma boa. Jovens com 18, 19 anos, não é uma regra, mas eu acho que é muito cedo para entrar num relacionamento tão sério, que a cabeça ainda não está amadurecida como deveria, enfim, não que seja uma regra. Tem pessoas com 18 anos que têm mais cabeça do que de 50, de 40 anos, mas é importante prestar atenção nesses detalhes, sim. Heber Campos Júnior, ele resume essa pergunta em 3 requisitos. Ele diz que sendo adultos, sendo crentes e tendo condições, ambos, para se sustentarem, ele fala isso, condições mínimas de se sustentar. Não é de ter luxo, não é de ter carro próprio, não é de ter casa própria, é de se sustentar. Ele diz que com esses 3 requisitos, ele não vê nenhum outro requisito a mais. Eu diria que, talvez, uma certa... Porque, assim, ser adulto, 18 anos, ter condições de se sustentar, 18 anos, geralmente, o menino já está trabalhando. E ser crente. Só que eu acho que também precisa uma certa maturidade, como o Tiago falou, espiritual e uma maturidade emocional. Porque você vai tirar uma mulher da sua casa e você vai assumir uma casa. Você vai ser o líder da casa. Você precisa saber o real papel de um homem no casamento, o dever de um esposo, o amor sacrificial. Eu acho que ele precisa ter... a mulher também, né? O papel de submissão e tudo mais. Então, não é algo fácil. E precisa ser muito bem preparado, ter uma certa maturidade mesmo, tanto espiritual como emocional, para liderar uma casa e a mulher administrar seu lar. Eu acho que foi muito bom, Carol, tocar no Heber Campos, né? Porque ele tem muito a acrescentar de modo pastoral, com seus conselhos teológicos / pastorais, nessa temática de casamento.
especificamente sobre esse pilar de serem adultos, eu acredito que ele já faz uma nomenclatura de abrangência de maturidade cristã. Então, quando ele fala adultos, ele já se refere a essas pessoas que conseguem viver como adultos, conseguem assumir suas responsabilidades. Responsáveis, né? Responsáveis, exato. Conseguem assumir suas responsabilidades, conseguem pagar as suas contas, conseguem resolver os seus problemas, conseguem administrar os seus recursos, etc. Então, eu acho muito importante essas definições, essas 3 principais definições, e talvez eu não tivesse muito o que falar além disso, mas apenas esgotar, ou talvez tentar exaurir um pouco mais esse pilar do tempo, né? A Escritura, ela é bem clara, ela aconselha o casamento, ela só dá algumas aberturas para quem é celibato, né? No caso, Paulo fala sobre isso, mas especificamente o conselho geral da Escritura é casem, mas a Escritura não diz casem com 1 ano, casem com 6 meses, casem com 10 anos, casem quando tiver um salário bom, não diz isso. Então a gente não vê essa regra pormenor, mas a gente vê esse detalhe da Escritura, essa ênfase da Escritura em aconselhar as pessoas a buscarem um casamento, mas não dá esse conselho de quando a gente precisa fazê-lo. Contudo, a gente precisa estar atento a cada vivência de cada pessoa, a experiência individual de cada ser humano, de cada indivíduo, para poder ser justo nas decisões. Então, em alguns momentos, por exemplo, a menina vai fazer uma residência em outro estado, o rapaz já se sustenta, já tem seu salário, queria casar, quer casar, a moça também, mas eles precisam abrir mão do casamento nesse momento para que a pessoa possa se profissionalizar. Eu acho que não seria necessariamente um pecado do tipo. Seria algo que estava sendo administrado dentro do processo de casamento, mas ambos estão trabalhando para isso. Ambos estão almejando chegarem no casamento. Eu acho que tem um erro, às vezes, quando o casal exagera um pouco nessa questão financeira, né? Ou o casal ou a família, né? Como a gente estava conversando, né? Às vezes querem um padrão muito alto, né? Eu só vou casar quando eu tiver ganhando X, quando eu tiver passado no concurso, quando eu tiver casa própria, carro próprio, isso, aquilo, outro. Então, assim, para um jovem vai ser muito difícil começar uma vida com tudo isso, né? E aquela ideia de construir juntos, os dois ali, a gente vê que não é todo mundo, né? E isso acaba que se torna algo errado, assim. Enfraquece aquela cultura antiga dos nossos pais de construir junto. E agora é passada essa cultura, né? É transmitida essa cultura de nós precisamos já ter tudo que precisamos para casar. Isso também é um conceito que a Escritura não aprova, né? De crer na providência do Senhor, né? Como é bom a gente estar construindo juntos e vendo no dia a dia a providência de Deus, né? Ali no casamento mesmo, no nosso lar, no alimento que Deus manda todos os meses. Isso é para glorificar a Deus, né? Isso é bom viver isso no casamento. Você ter tudo pronto ali, eu acho que não consegue aproveitar as belezas, né? Que o Senhor manda. Então, é importante. Eu ia dizer isso agora, Manu, porque a gente tem que ter muito cuidado com a preocupação excessiva por estabilidade financeira. Esse já foi um ídolo que eu tinha, quando as pessoas perguntavam, vai casar quando? Aí quando eu for concursada, quando eu for estável financeiramente. E quando eu percebi que isso era um ídolo no meu coração, o Senhor foi me transformando, foi usando pessoas, pregações e o próprio Mateus, para me lembrar que a minha confiança e a minha segurança não tem que estar em um concurso público, ou na estabilidade financeira, ou em emprego bom. Tem que estar naquele que me prometeu que iria me suprir todos os dias com tudo aquilo que eu preciso. Eu acho lindo o versículo que fala assim, Mateus, capítulo 6, versículos 25 e 26. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então é isso. Ele supre até os pássaros. Então a gente tem que crer, como o Mano falou, na providência divina mesmo.
E a gente tem que ter muito, muito cuidado com essa questão de estabilidade financeira. Até que ponto isso é um ídolo no seu coração, como já foi no meu. Tem que prestar atenção também para que não pode ser também irresponsável, né? Em relação à providência. Eu creio que Deus ele supre as necessidades, mas a gente precisa ser responsável também. Seria o oposto, né? Exato. É preciso ter em mente que eu preciso, né, pelo menos ter ali condições de sustentar o mínimo, né? E crer que o Senhor proverá, se algo precisar acontecer ainda mais. Mas a gente não pode entrar não tendo condição nenhuma e dizer o Senhor proverá, né? Eu acho isso muito complicado. Então, para dar esse passo, voltando à pergunta, né, de agora o que é que eu devo fazer para casar, é se você tem a condição, né, mínima de manter esse casamento. Vida com Deus, isso é indispensável, né? Não é só o financeiro, até porque é muito fácil manter um casamento somente pela parte financeira, seria maravilhoso. Então, se fosse só assim, casais que são abonados não se separariam, né? Então, o financeiro é importante, mas a responsabilidade e o entendimento de homem de Deus no seu lar é muito importante, bem como a responsabilidade da mulher também, né, que edifica o seu lar. Eu vejo, só um minutinho às vezes, eu vejo, só para complementar isso aqui, eu vejo que às vezes a gente tem a tendência, e aí por isso que cai nos dois extremos, de enxergar esses requisitos como algum lugar onde nós estaremos e eles nos alcançarão. Do tipo, eu estou aqui, eu estou envelhecendo, eu estou indo para o culto e em algum momento a estabilidade emocional vai me alcançar. Eu estou trabalhando e em algum momento a estabilidade financeira vai me alcançar. Eu estou, não sei, né? Eu estou passando os dias e em algum momento esses requisitos vão chegar até mim, ao invés de ser o contrário. Eu ir até em busca desses requisitos, né? Então, como é que um homem, por exemplo, ele pode ser considerado um homem maduro emocionalmente? Uma mulher pode ser considerada uma mulher madura emocionalmente. E é interessante, porque lá no Éden a gente vê Adão e Eva sendo entregues prontos um para o outro, né? E aí o pecado vem e agora já não é mais assim. Agora o homem vai ter que suar para trabalhar, para poder manter sua casa. E a mulher vai ter que penar para poder também resistir à tentação, né, de não querer tomar a posição de cabeça e ter a sua estabilidade emocional também intacta e tal. E o homem também resistir a não ser agressivo, não ser opressor, ditador, né? E como é que tudo isso fica pronto para o casamento? Eu acho que é essa ideia de que a gente não pode ser passivo, tomar uma atitude passiva. Até porque a Bíblia ensina o contrário, né? Quando se trata de casamento, são ordens que Paulo dá, por exemplo, né? Casem-se, sejam, façam, amem, né? Não é algo do tipo, esperem que as coisas vão dar certo, né? Desculpa, viu? E olha que legal o Salmo 128. Ele encaixa bem direitinho nessa nossa conversa, que ele diz o seguinte: como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. O primeiro ponto, né? Temer ao Senhor. Aí o versículo 2 diz: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então você vê que, voltando para a primeira pergunta, né, temer ao Senhor, ter o entendimento da sua responsabilidade, da sua maturidade, para que você entre nesse relacionamento. Quando você entra com esse pensamento, aí você vê que feliz é o homem que teme ao Senhor, né, e que com o fruto do seu trabalho, ou seja, é um homem maduro, né, trará alimento para a sua casa, sua esposa será como uma árvore frutífera no seu lar. Então tudo isso tem que levar em consideração, porque parte da maturidade, né? A questão financeira é importante, é muito importante, mas a maturidade eu acho que está ali em pé de igualdade. Pessoalmente, eu vejo como é importante a gente entrar nessa problemática também, né? E eu posso explicar, eu vou explicar o que é. Muitos casais já têm o trabalho, por exemplo, já vivem minimamente numa condição que poderiam viver juntos, juntar os panos ali, as rendas, as roupas e viverem num ambiente já de matrimônio e casarem, né? Mas a família não apoia.
A gente vê também esse problema. E eu, pessoalmente, vivi isso. Não porque a minha família hoje, no caso, família de Carol, mas minha família hoje, não que eles não gostassem de mim, por exemplo, mas que eles, como pessoas diferentes de nós, não só em aspecto religioso, mas no aspecto de cosmovisão, de visão de mundo mesmo, a gente via esse conflito de cosmovisão, de visão de mundo. Enquanto eu estava batalhando, por exemplo, para treinar Carol, para que nós pudéssemos, assim, casar em breve, mesmo com um pouco que a gente tinha, mais responsável. E Carol também lutando para poder mudar isso nela e tentar investigar o coração dela, qual eram os ídolos que estavam de pé. A família, em contrapartida, já tinham essa resistência e promoviam nela, talvez, esse conselho diferente do que talvez a Escritura nos aconselhasse. E talvez não fosse, e tenho certeza que não era por maldade, mas por cuidado, por amor, por apreço, especialmente por não entender também quem rege a nossa vida e por que nós fazemos o que fazemos. Por que o crente casa? Será que é só para cumprir uma regra? Obviamente não. Nós fazemos isso porque nós amamos o Senhor e queremos glorificar o Senhor, inclusive no casamento. Então, dentro dessa problemática do casal estar pronto, de haver uma aceitação e uma vontade dos dois, de ambos, e ainda assim a família não apoiar, eu vejo que a gente tem que ter muito cuidado na administração desse momento. Porque, primeiro, provavelmente, se tudo der certo, aquela família vai ser sua família. Então, você tem que ter muito cuidado como você fala, muito cuidado como você propaga isso. E eu acho que a Carol tem muito a acrescentar, talvez ela precise falar sobre isso melhor que eu, inclusive, por estar na família dela. Enquanto a minha mãe, por exemplo, dizia, pode casar, tá tranquilo, vá. A família dela dizia, não, você precisa passar no concurso. E aí, como é que vocês vão viver? E se Mateus sair do banco, na época eu trabalhava no banco, como é que vai ser? Saiu, né? E saiu. E saí pouco tempo depois, 6 meses depois, diga-se de passagem. Então, para você ver como é que Deus faz. Então, acho que a Carol pode falar sobre isso. Foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim essa fase de preparação para o casamento, porque eu não tinha apoio de ninguém da minha família. E várias vezes eu me perguntei, será que eu estou desonrando meus pais? Mas eu e Mateus tínhamos todos os requisitos para casar. Nós éramos crentes, já tínhamos um tempo bom de namoro. Eu trabalho e ele trabalhava na época no banco. E a gente tinha certeza que era o momento certo. Só que minha mãe, principalmente, tinha um pensamento assim que eu tinha que ser concursada, que Mateus tinha que estar ganhando muito bem, que a gente tinha que ter muito tempo de namoro para ter certeza que ser aquela pessoa mesmo, porque ela veio de casamentos frustrados, então ela tem muito medo que eu também me frustre. E eu tentava falar, mas mãe, eu não penso assim, olha, a Bíblia fala isso sobre casamento, mas ela não entendia. E foi muito difícil para mim. E hoje, o que eu posso... Em dado momento você precisou romper de fato. Eu precisei realmente tomar uma postura mais assim, decidida e dizer, não, mãe, já sou adulta, eu acho que é realmente isso que eu quero, que Deus quer para mim, e eu vou me casar. E aí ela aceitou, aos poucos, foi se empolgando junto comigo, porque Deus realmente, eu creio que Deus assim abriu as portas, né? Até festa de casamento eu ganhei. E o que eu posso dizer é que a gente não precisa de tudo para casar. A gente não precisa de carro próprio, a gente não precisa de apartamento próprio, a gente não precisa de festa grande, a gente precisa de tão pouco, na verdade. Eu e Mateus não tínhamos nada disso. A gente ganhou uma festa de casamento, mesmo assim eu nem queria, assim, não era uma coisa que eu queria. Foi. E em 3 meses, essa festa toda ficou de pé. Ficou toda organizada em 3 meses. Mas é engraçado como esses pensamentos estão tão enraizados nas nossas cabeças que uma menina, uma vez que eu conheci ela, a gente falando de casamento, aí eu disse, eu me organizei em 3 meses para casar. Aí ela, em 3 meses? Mas como é que em 3 meses você conseguiu comprar passagem para a Europa? Aí eu disse, não, mas eu não fui para a Europa. Aí ela disse, mas como é que em 3 meses você conseguiu comprar um apartamento? Foi tão rápido. Eu disse, não, mas eu não comprei apartamento. Para você ver como as pessoas perguntam de forma tão natural, como se fosse obrigatório. Você casou, você tem que ter uma quase se você não fizesse isso, não é nem um casamento, né? É uma outra modalidade. Eu fiquei constrangida até com as perguntas. Então, eu acho legal. Isso não é uma coisa... Aí, Carol, eu não fui para a Europa, não. Eu fui para o Porto de Galinha, gente. E estava bom demais. Foi ótimo. Assim. E a Isso gente é generalizado. em 3 meses também.
Olha aí. O nosso casamento. Eu acho que é um tempo, tem um então. mistério, Deus está falando com alguém. Tá falando com alguém aí, tá falando. Na verdade, com a gente foi muito engraçado. A gente já estava com 4 anos de namoro quase. Mas não foi 3 meses de namoro, tá? Foi 3 meses para organizar o casamento. E aí o pessoal começa a querer casar em ralta. É como se fosse hoje, no Réveillon, né? 2011 para 2012. Fui deixar você em casa, eu disse, Manuela, é o seguinte, já há 3 anos a gente já namorando, e você tem condições, eu tenho condições. 6 anos foi, era 3 anos de convertido. Né? Rapaz, não lembra da data, rapaz. Não, 3 anos de convertido. Isso né? foi Deus abreviou os dias pro eleito. E aí, voltar. 6 anos de namoro, né, já, e eu disse, olha, ou a gente marca uma data, ou então a gente, cada um vai para um lado, né? Porque não dá para estar vivendo dessa maneira, aí pronto. Eu disse, você só volta a falar comigo quando tiver essa data. No outro dia liga para mim, eu disse, marquei a data, eu disse, amém. Quando ela, 31 de março, eu disse, a gente tem tempo, no ano que vem não, agora. Então, em 3 meses a gente organizou, e a gente passou por tudo isso também, Carol. Quando a gente foi comunicar à família que a gente iria casar, eu fui falar com a mãe dela, a reação da mãe dela foi muito, muito exagerada, assim, nesse dia, tão doidos. Você está grávida? Eu disse, não tem como ela estar grávida. Mas, enfim, porque não entende, porque vocês vão morar onde, né? E como é que vai ser? Vocês não têm casa. Eu disse, quando a senhora entrou no casamento, a senhora já tinha casa? Eu disse, não, e porque a senhora quer privar que eu construa com ela a nossa história? Então, deixa a gente construir a nossa história, ter as nossas frustrações, né? Ter as nossas alegrias em relação a tudo isso, e a gente vai crescendo e amadurecendo. E foi assim que chegamos até aqui, né? 6 anos de casamento, não, 8. Estou errando as datas hoje, O interessante é que muitos dos nossos pais que não concordam com o casamento, eles não tinham o que eles dão de pré-requisito para que nós precisamos ter. E as frustrações que passaram, né? que queria que os filhos não passassem por aquilo, sabe? Eles fizeram as mesmas coisas e não querem que os filhos façam a mesma coisa, né? Eu acho que o medo dos pais, normalmente, a maquiagem é financeira, mas no fundo não é. Muitos vêm de histórias mal sucedidas no casamento. Isso. Né? Muitos dos nossos pais não têm uma vida cristã. Então, eles não querem isso para suas filhas, para os seus filhos. Dizem logo que casar não é bom, né? E a gente precisa, então, quando a gente está buscando ao Senhor e nesse propósito do casamento, a gente buscar casais mais velhos, né? Para nos aconselhar. Porque senão a gente fica só ouvindo ali das nossas famílias e só falando mal de casamento, quando na verdade o casamento é uma bênção de Deus, né? Então, e a maior parte do nosso público, né, é jovem. Mas eu acho interessante que os pais que assistem devem ter a consciência do quanto eles deveriam se envolver de forma positiva para isso. Eu olho para a Escritura, por exemplo, e aí eu vejo Abraão interessado em casar o filho, interessado em buscar uma esposa boa para o seu filho e fazer com que ele se case, que ele vá ao altar, né? O próprio Salomão dedicando parte da sua sabedoria a isso, a relação filhos, do homem com a mulher, né? Então, eu vejo as narrativas bíblicas nos mostrando uma postura paterna e materna de um envolvimento, mas não um envolvimento de interromper. Obviamente que pais, às vezes, né, vai ter uma pessoa ali que o pai ele vai ter que dizer, olha, essa pessoa não é a correta. E até um instrumento de Deus, obviamente, né? E nós devemos honrá-los e tal. Mas, de uma forma mais generalizada, o que eu vejo hoje em dia é um outro problema. É o problema dos pais não quererem que os filhos casem. Não quererem que os filhos saiam de casa, né? Isso dentro da igreja. Quando sai, então, quando a gente vai para pais que não são cristãos, né? Que é a realidade de uma boa parte da juventude de hoje em dia, aí que não querem mesmo. O filho só casa quando realmente está concursado, né? Já fez doutorado. Ou já saiu de casa como solteiro, né? Ou já saiu de casa como solteiro e já provou que pode fazer alguma coisa, né? E aí os filhos também vão se acomodando, enfim. Muitos não têm a coragem, às vezes, de tomar uma postura bíblica de dizer, eu vou me casar porque é a vontade de Deus, né? E eu sei que tem alguns problemas que a gente pode até tratar aqui, né? De alguns de desobediência e rebeldia, mas a gente vê um sério problema aí de realmente uma passividade, uma falta de envolvimento positivo dos pais. Vocês são os pais, né? Vocês podem falar um pouquinho aí sobre como vocês pensam nisso, assim, eu sei que demora muito ainda, Manu. Agora não. Já, em breve. Agora não. Daqui a uns 30 anos, né?
Que isso, olha aí, olha o pensamento misericórdia. generalizado. Mas é bem isso mesmo. A gente tem visto hoje a superproteção dos pais em relação aos filhos e tem tornado homens fracos, né? Que eles não são capazes de resolver problemas mínimos da sua vida. E quando os pais decidem soltar os filhos para o relacionamento, estão colocando pessoas que não estão preparadas nem para a vida, né? Aí entra num relacionamento de casamento e aí você vê tantos casamentos frustrados, né? Tantas coisas que eram fáceis de ser resolvidas no começo e tomaram proporções gigantescas porque entraram meninos, né? E continuaram meninos por conta de uma superproteção dos pais. Hoje, na verdade, os pais não criam os filhos para que sejam homens, mas que sejam eternos bebês, né? Para quem não tem pai crente, pai e mãe crente com casamento sucedido, bem sucedido, eu acredito que um caminho muito bom é se aproximar de casais na igreja, de modo prático. Acho que alguém falou aí. Eu tive a oportunidade de caminhar com o presbítero Diogo aqui da igreja por algum tempo, indo para a casa dele, vendo como ele, inclusive sobre criação de filho, eu já tive assim bons exemplos práticos na vida dele. E me aproximar do presbítero Diogo com Lide, né, que é a esposa dele, foi muito bom para mim, porque talvez o exemplo que eu tinha na minha casa de casamento fosse negativo mesmo. Fosse talvez, eu já disse isso para a Carol no namoro, fosse talvez me incitasse a nunca querer casar, coisa do tipo. Mas a boa mão de Deus foi me conduzindo até famílias pontuais. Eu posso citar outros nomes aqui, poderia citar outros nomes, mas para não se estender, não me estender, eu também prefiro me abster, mas procure pessoas, você que está na igreja, você que não tem pais crentes, você não tem apoio para casar, você talvez já esteja caminhando para isso. Procure irmãos, procure casais, amigos, que você possa compartilhar, que você possa jantar com eles, ouvir os dilemas do casamento, mas ouvir também as dádivas do casamento, os benefícios que Deus nos dá quando nós nos unimos dentro do matrimônio. E eu acho isso de modo prático muito importante para que o jovem cristão faça, para que ele possa ter bons exemplos para o casamento. Eu acho inclusive que se há alguma dúvida, né, se tem pais crentes ou descrentes principalmente, né, e acha que aquele conselho, aquele direcionamento não é correto, vai de encontro às escrituras, né, eu acho que é uma boa você procurar um líder, um pastor, um conselheiro e tal, pessoas mais maduras que talvez ou confirmem o conselho dos pais, do tipo, seu pai está certo, sua mãe está certa, independente se eles são crentes ou não, ou de fato há um outro caminho a percorrer, né? Gente, a gente vai dar uma pausa rapidinho de 10 minutinhos e a gente vai voltar no segundo bloco aí com mais perguntas, mas a gente vai ter um tempinho aqui também para descansar e você na sua casa também, para ir na cozinha comer um pipos, né? Então, 10 minutinhos e a gente volta a seguir, tá bom? Até já.